tecla de atalho utilizada no editor de textos do Writer, do LibreOffice, para inserir tabela. Letra A, Ctrl S. Letra B, Ctrl B. Letra C, Ctrl F12. Letra D, Ctrl F11. E a letra E, Ctrl U. E aí, pessoal, para inserir tabela, qual dessas opções é a correta? O que vocês me dizem aí? Vamos fazer um apanhado disso. Eu vou mostrar para vocês várias formas de inserir tabela aqui dentro do documento do LibreOffice Writer e vocês estão acompanhando comigo. Bem, a forma mais comum para inserir tabela, ou mais utilizada, é usar esse botão da barra de ferramentas padrão chamado Inserir Tabela. E aí percebe que já aparece ali o indicativo da tecla de atalho. Observa, Ctrl F12. Aí eu clico no botão Inserir Tabela, ele abre um painel. Nesse painel eu escolho a quantidade de linhas e colunas, que é o que eu estou fazendo agora, e clico. E aí ele insere no meu documento uma tabela de acordo com aquela quantidade de linhas e colunas. Isso é uma maneira de inserir tabela, certo? A outra é o usuário pressionando o próprio Ctrl F12, como eu vou fazer agora. Ctrl F12, abre-se então uma caixa de diálogo chamada Inserir Tabela, no qual eu dou um nome para a tabela, escolho a quantidade de colunas e a quantidade de linhas, escolho também se eu quero algum estilo pronto, pré-pronto. Eu a princípio vou escolher nenhum, só para ser uma tabela comum, e vou clicar no inserir, e aí pronto, inseriu a minha tabela de acordo com aquela quantidade de linhas e colunas escolhidas. Essa é a segunda maneira de inserir tabela usando o Ctrl F12. Uma terceira maneira de inserir tabela é o usuário clicando no próprio menu tabela, porque nós temos um menu que se chama tabela, e ali no menu tabela nós temos então a opção inserir tabela. E aí vocês já podem observar ali que aparece a tecla de atalho indicativa ali, ó, Ctrl F12, a primeira opção que nós temos aí no menu tabela. Então eu clico ali no menu tabela, inserir tabela, e aí ele também abre aquela mesma caixa de diálogo, onde eu posso dar um nome para essa tabela, escolher a quantidade de linhas e colunas, vamos colocar aqui de novo 4 colunas, 4 linhas, e inserir a tabela. Agora, nós podemos também inserir tabela de acordo com algum estilo pré-definido. Quero demonstrar isso também, ó. Quando a gente clica então no menu tabela, inserir tabela ou pressiona Ctrl F12, além de abrir essa caixa aqui de diálogo para escolher a quantidade de linhas e colunas, percebe que aqui onde diz estilo, tem vários estilos de tabela prontos, ó. Tem tabela com estilo elegante, estilo financeira, coluna simples, linha simples, Mundo da Alvorada. Bem, tem vários tipos. Eu vou escolher esse tipo aqui, ó, Mundo da Alvorada, e vou clicar em inserir. Aí percebe que ele não só inseriu a tabela, mas ele já aplicou algumas cores ali para colocar os títulos das colunas dessa tabela, já intercalou algumas áreas aqui, colocando área branca, área cinza, área amarela. Quer dizer, ele já fez um estilo pré-definido para aquela tabela. Porque nem sempre a gente quer inserir uma tabela e depois mudar as formatações. Muitas vezes a gente deseja fazer uma tabela já bonitinha, né? Então vamos digitar ali, ó. Vou digitar curso nessa coluna, aulas nessa coluna, mouse e mesa. Como se eu tivesse aqui os meus títulos da tabela. E ali eu vou botando os valores, como se fossem os códigos aqui. Aula, vamos botar aqui, ó, informática, matemática... Vamos botar aqui português e assim por diante. Agora sim, português. Aí eu vou digitando ali, quer dizer que eu vou fazendo aí a minha tabela com a composição que eu desejo, né? Vamos desfazer aqui um pouquinho. Então, outra coisa legal, ó, se desejar excluir toda a tabela, é só selecionar ela, porque a gente aprendeu a inserir, né? Para excluir, seleciona toda a tabela e clica aqui no menu tabela, tem a opção excluir. E aí eu posso excluir só algumas linhas, só algumas colunas e a própria tabela. Se eu clicar ali em excluir a tabela, toda a tabela é automaticamente excluída. Então, voltando lá para a questão, como ele pediu qual era a tecla de atalho utilizada para inserir tabela, a gente viu que é o Ctrl F12. Ctrl F12 é para inserir tabela. As outras teclas de atalho aqui, ó, só para ficar ligado, o Ctrl S serve para salvar o documento. O Ctrl B serve para negrito, que é Ctrl B de bold para negrito, e o Ctrl U, que
que está aqui, pessoal, é de underline, é para colocar sublinhado. Mas a resposta para inserir tabela, de fato, o Ctrl F12 que a gente tem na letra C de Canadá, gabarito e a resposta desta questão.